Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado, assinalar que, de facto, temos tido bastantes oportunidades de debater estas questões nos últimos tempos e isso não é indiferente ao facto de debatermos os detalhes já e algumas questões debater segunda vez, mas não vou perguntar naturalmente sobre coisas que já temos debatido, embora possamos ter posições diferentes. Só recapitulando, no orçamento suplementar, que foi a última vez que debatemos estas questões, o CDS fez várias propostas de alteração que tinham como prioridade, em primeiro lugar, o apoio às famílias, desde logo aquelas que têm pessoas em situação de desemprego, são muitas, infelizmente, o apoio à retoma, com especial atenção também das empresas que têm mais dificuldades, as micro, pequenas e médias, e o apoio às entidades do setor social, aquilo que nós costumamos designar por ajudar quem ajuda. Infelizmente, na área do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nenhuma das propostas de alteração do CDS foi aprovada, embora alguns dos conteúdos tenham sido aprovados noutras propostas e vale a pena conversarmos sobre isso. Uma delas é o período de garantia do subsídio de desemprego. Nós tínhamos uma proposta de alteração do período de garantia do subsídio de desemprego que tinha um prazo, e o prazo era o final do ano. Isto, do ponto de vista jurídico, é objetivo e permite que haja equidade no tratamento de situações semelhantes. O que é que acontece? A proposta que foi aprovada por acordo entre o PS e o PSD faz depender esta redução do período de carência de uma condição. E do nosso ponto de vista, em termos jurídicos, é muito mais difícil assegurar a equidade fazendo depender o acesso de uma condição do que de um prazo. Porquê? Porque a condição é a situação de desemprego ter ocorrido durante o estado de emergência ou o estado de calamidade. O que é que acontece? O estado de emergência e o estado de calamidade não vigoraram sempre, nem vigoram neste momento, para todo o território nacional. E, portanto, o que pode acontecer com esta proposta que foi aprovada é que um cidadão que tenha ficado desempregado na semana passada na freguesia de Santa Clara, em Lisboa, tem acesso a subsídio de desemprego com uma redução para metade do período de carência. Um cidadão, eu posso estar a enganar-me nas freguesias porque não é o meu conselho, mas penso que um cidadão da freguesia do Lumiar, que penso que fica ao lado da freguesia de Santa Clara, se tiver ficado desempregado no mesmo dia, não tem o período de carência reduzido para metade. Isto é absolutamente injusto. Estamos a falar de pessoas que vivem, que são vizinhos, têm a mesma situação social e porque a proposta foi mal desenhada, e o orçamento suplementar optou por incluir uma proposta que fazia depender de condição, cria esta iniquidade. O que eu pergunto é, eu não acredito que o Ministério fique satisfeito com esta possibilidade, eu estou a falar de duas freguesias uma ao lado da outra. Podia falar, por exemplo, de alguém que está no Algarve ou que está no meu distrito, em Aveiro, fica desempregado no mesmo dia que uma pessoa que vive numa destas freguesias e porque estas freguesias ainda estão em situação de calamidade e o resto do país já não está, têm regras diferentes no acesso ao subsídio de desemprego. Eu acho isto inaceitável do ponto de vista da equidade e, portanto, a primeira pergunta que faço é como é que o Ministério pretende, eu sei que o erro é da Assembleia da República, mas como foi um acordo em que participaram os dois maiores grupos parlamentares desta Assembleia, o PS e o PSD, certamente que o Governo terá a possibilidade de dizer alguma coisa sobre isto e como é que se poderá resolver esta situação para que estas iniquidades não se venham a verificar. Depois, a questão do terceiro setor. Nós tínhamos propostas de apoio ao terceiro setor, também nenhuma delas foi aprovada. A questão que queria colocar tem a ver com uma conversa que temos tido aqui sobre a revisão do compromisso de cooperação. Qual é a pergunta? Tendo sido assumido aqui o compromisso, tendo sido já detalhado, a Sra. Secretária de Estado, na audição na especialidade, teve a oportunidade de detalhar como é que o Ministério pretendia fazer esta revisão e até de reconhecer que a revisão iria para além da questão dos valores, ia para toda a concepção dos compromissos de cooperação. Nós achamos isso bem. A questão é que vão passando meses e o aperto de tesouraria das entidades do setor social e solidário é grande e, portanto, nós estranhamos
que não viesse por iniciativa do Governo nada no orçamento suplementar que acomodasse do ponto de vista financeiro esta revisão extra dos acordos de cooperação e que a proposta que o CDS tinha nesse sentido também não tenha sido viabilizada. E, portanto, o que eu tenho que perguntar concretamente é se o trabalho que está agora em curso, se o grupo de trabalho que está a trabalhar neste momento, em que prazo é que vai concluir esse trabalho e daqui a quanto tempo é que as instituições do setor social e solidário poderão ter a expectativa de, naquilo que é o seu financiamento corrente por parte do Estado, possam melhorar a situação. Porque, como se sabe, também na especialidade do orçamento, foram aprovadas propostas que pesam ainda mais na tesouraria destas instituições, designadamente aquela que tem a ver com as creches, que faz com que as famílias, e bem do ponto de vista social, não é isso que está em causa, mas que obviamente as famílias que não têm recursos não sejam prejudicadas no acesso à resposta social creche para os seus filhos. Acontece que as instituições do setor social e solidário só têm duas fontes de financiamento. O dinheiro ou vem do Estado ou vem das famílias. Se, em alguns casos, são obrigados a manter, e bem do ponto de vista social, a manter o apoio a famílias que deixam de pagar, isso é uma pressão adicional e eu pergunto como é que isso está a ser considerado por parte do Estado. Depois, outra questão que tem a ver com o layoff simplificado. A opção do layoff simplificado foi por uma autorização legislativa, nós discutimos aqui isso na especialidade, discutimos até a relação que tem o que vinha no orçamento suplementar como autorização legislativa com o detalhe, principalmente com o quadro que faz o detalhe no programa de estabilização económica e social. Ainda assim, há algumas dúvidas que para nós subsistem. Nós sabemos, e está detalhado, como é que vai acontecer o recebimento da parte do salário por parte dos trabalhadores. Não percebemos ainda como é que vai ser o pagamento do Estado às empresas. Ou seja, o Estado até aqui pagava 70% dos 2/3 que as empresas pagavam aos trabalhadores pelo layoff. Agora, quando os trabalhadores vão passar a receber 83% ou 77% do salário, desses 83% e desses 77%, quanto é que o Estado vai dar às empresas? Qual é a percentagem que o Estado assume nesta responsabilidade? Outra questão, a inclusão ou exclusão das IPSS deste novo regime de layoff. As IPSS estavam consideradas para o regime anterior. O CDS tinha uma proposta de alteração para que fossem consideradas para este regime também. Não foi aprovada. Se podemos concluir que, ao contrário do que acontecia até aqui, as IPSS deixam de ter acesso ao novo regime de layoff. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a resposta tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho. Tem minutos, por favor. Sr. Presidente, Sr. Deputado, tem razão, temos já discutido com muito detalhe muitas das medidas, mas eu também acho que isso só enriquece também os resultados e aquilo que temos feito em conjunto, e aliás aproveito para sinalizar, acho que tem havido uma preocupação conjunta de todos em encontrarmos soluções e acho que o momento que vivemos exige exatamente isso, a mobilização de todos, embora muitas vezes com opções de caminhos diferentes, mas acho que tem sido muito útil esta capacidade de discussão e identificação de problemas, exatamente para encontrarmos soluções. Em relação à questão que colocou inicialmente sobre o subsídio de desemprego e a redução dos prazos de garantia. Como sabe, nós já tínhamos feito duas alterações para vigorarem durante o estado de emergência e essa tem sido uma preocupação que temos assumido, as medidas que temos criado são medidas para vigorarem durante o estado de emergência, exatamente para garantir que temos capacidade de as ir adaptando à medida que a situação evolui, porque sabemos que temos que ter esta capacidade de adaptação permanente também das medidas que temos implementado, sendo certo que também temos esta preocupação
de ter algumas medidas que garantam estabilidade e confiança, como é o caso daquelas que estão previstas no Programa de Estabilização Económica e Social, exatamente também para conferir aqui alguma capacidade de previsibilidade nas medidas até ao final do ano. Nesse sentido, aliás, que fizemos, por um lado, a redução para a metade do período de garantia para acesso ao subsídio social de desemprego e também fizemos, durante este período de emergência, a prorrogação automática das prestações sociais mínimas, para termos uma noção do impacto que esta medida teve da prorrogação automática. Ela já abrangeu, neste momento, mais de 50 mil pessoas com esta prorrogação automática das medidas. Também, certamente, não será alheio a estas alterações o aumento da taxa de cobertura das prestações de desemprego. Nós passámos em maio, tínhamos 50%, neste momento estamos com 55%, e se excluirmos os desempregados à procura do primeiro emprego, aí a taxa de cobertura é de 59%. Portanto, reflexo também do que foi esta evolução. E a preocupação tem sido essa, exatamente, também conseguirmos encontrar forma que ninguém fique desprotegido, ter capacidade de responder a quem está sem proteção, seja através dos instrumentos tradicionais que temos, seja subsídio social de desemprego, seja subsídio de desemprego, seja através das medidas extraordinárias de apoio que foram criadas, nomeadamente esta que agora constava do Programa de Estabilização Económica e Social e consta também do Orçamento de Estado Suplementar, que é a medida para os trabalhadores independentes e trabalhadores informais que estejam sem proteção. E, portanto, temos sempre também esta medida que responde a quem não tenha proteção por outras vias, com uma contrapartida necessária de vinculação ao sistema. Portanto, aqui, para que haja aqui uma relação sinalagmática de compromisso, não é? Do apoio, mas tendo como contrapartida que a pessoa também contribui para o sistema, não é? Sou pena, penso eu que não é esse o objetivo de ninguém, de gerar a insustentabilidade do sistema. Todos queremos garantir que temos que também, através destes instrumentos que são criados, temos uma forma de continuar este trabalho de sustentabilidade do sistema de segurança social, sempre nesta lógica de contribuição coletiva de esforço para um sistema comum. Necessariamente veremos também qual é a redação final do Orçamento de Estado Suplementar e penso que também em função dessa redação final perceberemos a forma como depois também conseguimos aqui dar resposta às várias situações e perceber para quem é que temos que encontrar aqui situações, nomeadamente de enquadramento na outra medida de quem está fora da proteção social, e essa é também a nossa preocupação. Temos aqui um instrumento que responda a pessoas que não fiquem de fora, mas sempre com esta preocupação de haver uma relação de correspondência também de esforço coletivo. Em relação ao terceiro setor e a preocupação com o reforço da economia social, aliás, quero, antes de mais, aproveitar mais uma vez aqui para sinalizar a grande colaboração que tem havido por parte dos parceiros do setor social e um trabalho permanente com o Governo. Nós temos reuniões semanais de acompanhamento da situação, de identificação de problemas e de construção de soluções em conjunto. Temos inclusivamente um grupo de WhatsApp do setor social que nos mantém permanentemente conectados e a perceber exatamente onde é que temos que agir e o que é que temos que antecipar. Mas tem sido muito interessante isto, também uma nova forma deste diálogo com os parceiros do setor social, tem sido muito interessante. De facto, nós criámos um grupo de trabalho exatamente para a revisão do compromisso, estão envolvidos 20 anos sobre o compromisso de cooperação e, neste sentido, lançámos aos parceiros este repto de repensarmos também muitos dos requisitos e muitos dos modelos que nós temos nas respostas sociais que hoje em dia não respondem exatamente a novas necessidades que nós temos do ponto de vista de resposta social. Aliás, resultado disso é muitas vezes passamos a ter muito mais acordos atípicos porque não encontram resposta no modelo que temos e, portanto, aqui uma necessidade de uma reflexão profunda do próprio modelo e, neste momento, tem este grupo de trabalho que está a fazer esta reflexão. O grupo de trabalho é presidido pelo Sr. Provedor Edmundo Martim
e envolve todos os parceiros do setor social exatamente para esta reflexão. Esta revisão não tem impedido que nós estejamos a implementar as medidas que consideramos críticas em cada momento e é isso que temos feito. Desde logo fizemos a atualização que já foi feita dos acordos de cooperação, foi feita logo a atualização que foi feita logo em março, se não me engano, o Sr. Deputado estava a dizer que foi a atualização feita em março, foi de 3,5%. Foi maior do que qualquer uma das atualizações feitas pelo Governo. Agora fiquei baralhada quando disse que era pequeno, porque não me lembro de uma atualização tão grande feita pelo Governo de que o CDS fez parte. Mas é verdade, também é verdade que é no governo, tem sido no governo PS que tem havido maior aumento e que tem havido aumento do salário mínimo, tem toda a razão e é para continuar com esta preocupação. Tem toda a razão com esta grande preocupação de valorização dos trabalhadores. Mas ia dizer outra questão que me perguntou, que eu não percebi, que não vê reflexo no orçamento suplementar do reforço dos acordos de cooperação, mas está lá o reforço adicional de 12 milhões de euros, está previsto no orçamento suplementar para este efeito, portanto está lá previsto. Além disso, além desse reforço, podia elencar as várias medidas que temos implementado, que eu acho que são medidas que nunca tinham sido implementadas, mas se tiver outra leitura, também agradeço. O Adaptar-se Mais Social, com 10 milhões de euros, que vai ser lançado em julho, o Radar Social, o PARES 3.0, que vai ser também lançado no valor de 110 milhões de euros para aumento das respostas dos equipamentos sociais e ampliação, a manutenção dos acordos de cooperação, independentemente da frequência, para garantir uma capacidade de resposta, nomeadamente, como sabe, nas creches, nos meses de verão, a frequência é menor e nós estamos aqui a manter o valor das comparticipações com a contrapartida, necessariamente, da manutenção dos postos de trabalho e com a revisão das comparticipações familiares, exatamente, para também chegar aqui e ter uma capacidade, uma leitura mais real dos rendimentos das famílias, para conseguir também adaptar o esforço, não é? Adaptar o esforço. Muito obrigado, Sr. Ministro. E queria só terminar, uma resposta concreta que me perguntou, a questão do layoff simplificado não prever especificamente para as IPSS é porque não é preciso, porque o layoff simplificado, como sabe, era para qualquer entidade empregadora, independentemente da natureza jurídica e, portanto, qualquer entidade empregadora, e o mesmo será em relação às medidas que temos criado. Tenho sempre tido essa preocupação. Qualquer medida criada é sempre incluindo a economia social.